aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula aqui na TV Educação e também na plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje, nós vamos continuar respondendo exercícios sobre campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Então vamos lá para a primeira questão de hoje. A primeira questão diz o seguinte: considerando o elétron no átomo de hidrogênio como sendo uma massa pontual girando no plano da folha, numa órbita circular, como mostra a figura, o vetor campo magnético criado no centro do círculo por esse elétron é representado por... Aí nós temos ali as opções, né? Saindo do plano, entrando no plano, né? Aponta para cima, aponta para a direita ou para a esquerda. Então vamos lá. Então é o seguinte. Então numa trajetória circular, então esse elétron, né, ele vai fazer esse trajeto. Ok? Então é o seguinte. Lembrando, né, aí, que o elétron, né, que a corrente elétrica, desculpa, né, a corrente, ele é um fenômeno que ele acontece através do movimento desses portadores de carga, ok? Mas o fenômeno, né, da corrente elétrica, ele também é dado pelo caminho oposto, né, a esses elétrons que estão fluindo, né, de um sentido. Então é o seguinte, né, resumindo isso tudo. Se eu tenho os elétrons todos fluindo em um sentido, a corrente elétrica ela flui no sentido oposto. Ok? Então esses são os movimentos dos elétrons e este é o fenômeno da corrente. Então a corrente elétrica ela tem sentido, ó, sentido oposto ao movimento dos elétrons. Ok? Ou poderia ser traduzido o seguinte: lá na regra da mão direita, ok? Na regra da mão direita é o seguinte. Então aqui a mão direita, para ilustrar, certo? Quando trata-se de uma carga positiva, não é? Nós vamos ter o seguinte: na carga positiva, foi representada ali com azul, viu? Nós temos a corrente, né? Na carga positiva é dado pela palma da mão, certo? Isso quando trata-se de uma carga positiva, certo? Ou, né, quando trata-se da corrente, certo? Aí quer dizer, professor, você está dizendo que corrente elétrica é dado por carga positiva? Não, não é isso. Porque pode ter uma situação em que você pode ter o movimento de um elétron. Aí você vai tratar a regra da mão direita do jeito em que ela é, né? Quer dizer, se tratando de um próton, desculpa, você vai tratar do jeito que é. Se for um elétron, certo? Eu vou utilizar a mão direita, mas eu vou analisar não pela palma da mão, certo? Mas pelas costas da mão aqui, né? Então, pela parte de trás da mão, certo? E isso quando nós tivermos aqui uma carga negativa, né? Então, nós vamos ter o campo magnético dado desta forma, certo? Então é o seguinte, se aqui eu tenho um elétron que está em movimento, a corrente elétrica ela está no sentido oposto, certo? Então eu vou analisar o sentido oposto do movimento, ó. Corrente elétrica, então lá no centro eu vou observar que ele vai estar entrando no plano. Então a resposta é a letra A. Ok? Então muito simples. Vamos lá. Revisando. Esse é o movimento do elétron.
Corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica é o sentido oposto ao movimento dos elétrons. Então, a corrente elétrica, ela segue o sentido oposto. Se o elétron ele está no movimento anti-horário, a corrente vai estar no movimento horário. Tá ok? Certo? Lembrando que o sentido de movimento da corrente elétrica é oposto ao sentido de movimento dos elétrons. Se a gente for utilizar a mão direita, certo? Toda vez que se tratar do movimento de um elétron, certo? Nós vamos fazer o oposto, o campo vai estar no sentido oposto, certo? Então, o sentido oposto do movimento dos elétrons não vai ser dado pela palma da mão, mas sim pelas costas da mão. Tá ok? Então, a resposta da letra A, a resposta da primeira é a letra A. Ok? Questão 2. Na questão 2 diz o seguinte: considere as afirmações sobre o campo magnético no interior de um solenoide. Letra A. O módulo desse campo é proporcional ao número de espiras por unidade de comprimento do solenoide, certo? Então, no caso da segunda, na alternativa 1, ele está dizendo o seguinte, vamos analisar logo, né? Que o módulo do campo magnético, ele é proporcional ao número de espiras, certo? Por unidade de comprimento do solenoide, certo? Aqui está correto, tá ok? Porque a espira, né, o solenoide, ele é dado por N, que é o número de voltas, a equação da espira, né? Lembrando que esse Rzão é o raio, né? Ou ele é dado pelo seguinte, ó, constante, número de voltas sobre o comprimento vezes a corrente, certo? Então ele está dizendo que é proporcional ao número de voltas por comprimento do solenoide. Então está correto a primeira. Então a primeira é verdadeira. A 2, a intensidade desse campo diminui quando se introduz uma barra de ferro no seu interior. Então é o seguinte, vamos lá para a 2 aqui. Então a 2 ele diz o seguinte, tem um solenoide, né, que são várias espiras. Então vai ser introduzido aqui entre essas voltas, né, uma barra de ferro. Okay? E essa barra de ferro ela vai interferir no campo magnético, certo? A resposta é não, que é falso. Ok? Porque a corrente elétrica ela vai percorrer apenas, não é, esse fio que vai dar as voltas, ela não passa pela barra. A questão não diz se a barra está eletrizada ou não. Tá ok? Ou se por ela está passando corrente elétrica também. Então, se não está dizendo, acredite que ela seja apenas uma barra que não esteja aí eletrizada. Certo? Por ela não esteja passando corrente elétrica. Então, se por ela não está passando corrente elétrica, ela também não vai ganhar efeito magnético. Tá ok? Então, ela não vai diminuir aí a intensidade do campo magnético gerado pelo solenoide. Ok? Já no 3. O 3 é o seguinte. O 3 ele diz que o módulo desse campo é proporcional à intensidade da corrente elétrica que percorre o solenoide. Então a gente pode ver aqui pelas equações. Ó. O campo ele é diretamente proporcional à corrente e o campo diretamente proporcional à corrente. Ou seja, o campo magnético ele tem uma dependência com a corrente, ou seja, eles são grandezas diretamente proporcionais. Então, por isso, ele é verdadeiro. Então, as respostas corretas, né, vai ser a 1 e a 3. Então, letra D, né, encontramos lá na letra D. Né, a 1 e a 3. Ok? Então, vamos para a questão 3. Diz o seguinte. A figura a seguir representa um eletroímã de um pêndulo, né, cuja massa presa à extremidade é um pequeno ímã. Ok?
Ao se fechar a chave C, é correto afirmar que, letra A, o ímã do pêndulo será repelido pelo eletroímã. Letra B, o ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã. Letra C, o ímã do pêndulo irá girar em torno do fio que o suporta. Letra D, o polo sul do eletroímã estará à sua direita. E letra E, o campo magnético do núcleo do eletroímã é nulo, né? Então vamos entender aqui a questão. Questão 3, né? Então nós temos o seguinte, que nós temos o nosso circuito, certo? Nós temos aqui a bateriazinha e a nossa chave, né? Essa chave que vai fechar o circuito, tá ok? Por ele, nós temos, passando, né, uma barrazinha de um material condutor, ok? Então eu quero que vocês olhem para cá, prestem bem atenção. Eu tenho um fio passando aqui pela frente e aqui ele passa por trás, certo? Depois ele passa novamente pela frente e por trás, ó, pela frente, por trás. Isso aqui vai ser importante porque a partir disso aqui nós vamos conseguir saber qual é o sentido da corrente quanto a essa barrinha, né? E aqui do lado nós vamos ter o pêndulo que vai sustentar um ímã de barra. Aqui norte e aqui sul. Então é o seguinte, nós vamos ver, no momento que fechar aqui o circuito, o sentido da corrente. Ó. Quando fecha o circuito, o sentido da corrente vai ser esse, né? Certinho? Então, utilizando a mão, certo? Esse aqui passa por trás, né? Só fazendo uma correção bem aqui, porque esse aqui vai passar por trás. Poder não confundir aí também, né? Pronto. Bom, então pegando o sentido da corrente, ó, então a corrente ele vai passar, e quando chegar aqui ele vai passar aqui, ó. Certo? Então, utilizando a mão direita, nós vamos perceber o seguinte, que nós vamos ter o fluxo, tá certo? Do nosso campo apontando para lá, certo? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Então, deixa eu adaptar aqui, né? Ficar melhor. Então, nós vamos ter ele fazendo isso. Então, internamente, logicamente, ele vai seguir esse caminho, apontando na direção de onde está o nosso ímã, né? Então as linhas do campo fazem isso. Ó. Então eles vão sair deste lado e vão entrar aqui no lado oposto, né? Ou seja, esse lado aqui, ele é o norte e este é o sul, né? Lembrando que externamente é do norte para o sul e internamente é do sul para o norte. Ou seja, nós vamos ter norte e norte. Certo? Norte e norte vai acontecer o quê? Vai acontecer uma repulsão. Ou seja, eles irão se repelir mutuamente. Então a resposta correta é a letra A. Ó. O ímã do pêndulo será repelido pelo eletroímã, né? Eles serão repelidos. Tá ok? Então está respondido a questão 3. Então vamos para a questão 4. Questão 4 diz o seguinte. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares. Concêntricas significa que elas compartilham do mesmo centro. E coplanares porque estão no mesmo plano. De raio 3 π metros e 5 π metros são percorridos por correntes de 3 amperes e 4 amperes, como mostra a figura. O módulo do vetor indução magnética no centro das espiras, né, vai ser igual a, levando em consideração ali a nossa constante, que é 4π vezes 10 a menos 6. Né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar para cá a figura, que é para poder a gente analisar.
Então são duas espiras, uma maior e outra menor, tá ok? Essas espiras elas são concêntricas, ou seja, compartilham do mesmo centro. Certo? Então essa espira menor, ela é percorrida por uma corrente de 4 amperes, né? Deixa eu desenhar do jeito que está lá para poder não confundir quanto ao sentido, tá bom? Então a de fora é percorrida por corrente de 4 amperes, né? Essa é a externa. E a interna é percorrida por uma corrente de 3, né? Para não confundir, vamos fazer assim. Pronto. Então a externa, ela entra neste polo maior, né? Do de cima, quer dizer. Então ele percorre aqui uma corrente de 4 amperes. Ok? E a de baixo é por este, que é de 3 amperes. Ok? O raio da maior é de 5π. E o da menor é de 3π, né? Então o raio aqui, ó, da maior, 5π metros, e o da menor, 3π metros, ok? Então é o seguinte, nós vamos analisar utilizando a regra da mão direita, ok? E a partir da regra da mão direita nós vamos saber se lá no centro vai estar entrando ou vai estar saindo, ok? Então é o seguinte, na espira de fora, ele vai estar entrando, né? Então na espira externa, vou colocar aqui de azul, ele vai estar entrando. E na espira externa, e na de dentro, ele vai estar saindo, né? Utilizando a regra da mão direita. Ou seja, a resultante, ele é dado pelas subtrações dos campos, certo? Eu vou chamar a espira externa de 1 e a interna de 2. Então vai ser, ó, A1 menos A2. Tá ok? Então a resultante vai ser igual constante, corrente, sobre 2 vezes R, no caso, 1 e 1, ok? Menos constante, corrente 2, 2 vezes R2, né? Então a resultante vai ser dado por, vou colocar só os comuns, ó. Só que se repete, constante sobre 2, né? Porque multiplica quem? Corrente 1 sobre R1 menos corrente 2 sobre R2. Ok? Então é o seguinte, a constante foi dada, certo? Que é 4π sobre 10 a menos 7. A corrente 1, vocês sabem que é 4 amperes e a corrente 2 é 3 amperes. E os raios é 5 e 3. Vocês vão só substituir, tá bom? Faz a substituição dos valores e a partir disso vai fazer as operações que aparecem, ó. 4 sobre 5π e o outro é 3 sobre 3π. Pronto. Vai fazer as operações que aparecem. Com isso vocês vão encontrar como resposta a letra D, certo? Como resposta, vocês irão encontrar a letra D. Então fica aí esse exercício para vocês terminarem em casa, ok? Então com isso nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.